Boa noite, 8 de janeiro de 2023. Que dia, hein? Que dia. Quem tá acompanhando aí as mídias. Que loucura, né? Que situação. Depredação nunca é o melhor caminho, né? Não é fácil não. Mas é um momento bem complicado que a gente vive no país. Difícil. Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui nosso propósito, né? Uma live por dia nesse ano. O foco dessa live de hoje é justamente despertar algo mais na vida de cada um, para que a gente entenda princípios fundamentais que regem ou que precisam ser trabalhados para que possam que a gente possa gerenciar de forma mais assertiva nossas decisões e a gente entenda o porquê de cada coisa. Então hoje, 8 de janeiro, 19h03, vamos falar sobre propósito. E aí, você já ouviu falar sobre propósito? Já falei alguns detalhes aqui, alguns pontos nessas lives sobre a importância, mas afinal, o que é propósito de vida? Propósito de vida. Você já imaginou isso? Alguém já falou com você sobre isso? Propósito de vida. Você tem noção da importância de definir, de viver com base em propósito? Tomar decisões alinhadas com um propósito? Então vamos lá, pessoal. Vamos despertar o nível de consciência. Lembra que eu falei que nós temos 4 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é aquilo que nós não sabemos, que nós não sabemos, né? Segundo nível, quando eu sei aquilo que eu não sei, eu já tenho consciência do que eu não sei. Terceiro nível, quando eu aprendo. Quarto nível, quando eu transbordo. E o propósito, ele te dá direção da sua vida. Quanto mais cedo você entender sobre propósito, definir o seu propósito, mais fácil será conduzir a sua vida. Quanto mais novo você puder compreender, conversar, buscar, definir seu propósito, isso vai te ajudar a priorizar certas situações, a mudar hábitos. Seu propósito, ele vai direcionar tudo na sua vida. Tudo na sua vida. E tudo que você foca, você potencializa. Tudo que foca, potencializa. Então, quando você tem um propósito definido, entende claramente, segue nessa direção, a tendência é que você potencialize muito a sua vida. Com isso, você vai saber exatamente para onde ir, o que fazer. Já viu o filme Alice no País das Maravilhas? Já falei isso há mais tempo também. Momento, ela chega numa encruzilhada, olha para o lado, olha para o outro, 2 caminhos, olha para o lado, vê um gato em cima da árvore e pergunta: Senhor gato, onde os caminhos vão me levar? E o gato sabiamente pergunta a Alice. Então, um conselho que eu vou dar para vocês, pessoal: não respondam. Quando houver alguma pergunta, não simplesmente respondam. Pergunte com outra pergunta. Responde com outra pergunta, desculpa. Responda com outra pergunta. Faça a pessoa pensar, igual o gato. O gato respondeu: onde você quer ir? Qual o seu propósito? Qual a sua direção? Ela falou: não sei. Ele falou: então, qualquer lugar serve. Quando você não tem propósito, você fica batendo cabeça. Relacionamento em relacionamento. Trabalho, sai no trabalho, vai no outro. Sai do relacionamento, vai no outro. Você conhece uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Aceita qualquer coisa na sua vida. Você não tem um balizador. Você não tem uma régua que fala: opa, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso vai me ajudar, isso não vai me ajudar. Alice no País das Maravilhas. Lindo esse filme. Quando eu entendi isso aí, foi fantástico para mim. Propósito. Qual o seu propósito de vida? Decisões com embasamento. Decisões que têm embasamento. Hoje a gente toma muitas decisões por acaso. Falei ontem, né? Nossas crenças. Automaticamente você toma decisões. Então, quando você tem a consciência, né, o propósito dessas lives é aumentar o nível de consciência, abrir sua mente para você que entenda
Quando você tem decisões baseadas em cima de um embasamento, em cima de um propósito, facilita demais. Facilita demais a sua jornada. Tente passar, tente conversar. Pergunte pessoas próximas. Já definiu o seu propósito de vida? Qual o seu propósito de vida? Pergunte para pessoas. Vamos ver. Muitas não vão nem saber sobre o que você está falando. Comece esse movimento, comece a passar, comece a perguntar. Agora é o seguinte, como você define o seu propósito de vida, caso você não tenha? Como? E aí é uma coisa muito legal, é o propósito. É algo seu, é algo que eu estou tentando passar aqui, para que você faça essa jornada dentro, você se conheça cada vez mais e melhor. Anote quais são os valores de vida que você tem. Quais são os pilares da sua vida. O que você gosta de fazer? Quais são as suas crenças? Quando você define um propósito, é importante que você saiba que você vai trabalhar muito o seu autoconhecimento, a sua percepção sobre o mundo, sobre você mesmo. Você vai fazer uma jornada linda de descoberta. Valores. Quais são os meus valores de vida? Talvez você vai entender que você não tem. E aí você vai entender a importância de definir, de criar. Você vai ter um embasamento, vai ter uma direção. E aí depois você vai tomar decisão em cima disso. Sua vida vai ficar mais leve, mais fácil. Autoconhecimento. Comece essa jornada. E o propósito, além disso, tem que ter algo que de fato impacta. Como que você, o propósito é algo que vai fazer o mundo melhor. Algo que você tem prazer em fazer, que colabora para que o mundo seja melhor. Não falando o mundo em si, mas talvez o mundo de outra pessoa. Tá? Como você faz a vida de outras pessoas serem melhor. O que você tem de tão bom que você pode fazer. E às vezes um propósito de vida que você tem, talvez seja criar o meu ambiente de trabalho melhor. Fazer com que as pessoas ao meu entorno sejam pessoas mais felizes. Sei, cria o seu propósito. Fazer com que despertar a consciência das pessoas sobre X assunto. Tentar entender, tentar passar um pouquinho do que eu já sofri, do que eu aprendi, do que eu evoluí, passar para outra pessoa. Qual que é o seu propósito? Saber que muitas dores, muitas das coisas que você passou na vida, que você sofreu, aquilo ali é para que você possa aprender, viver aquilo, sentir aquilo, superar aquilo e ajudar outras pessoas também. Ajudar outras pessoas a ter uma vida melhor. Qual é o seu propósito de vida? Propósito de vida. Direcione as suas decisões em cima desse propósito. O que você quer mudar nesse mundo? O que você quer fazer da sua vida de forma mais significativa? Qual o seu legado? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você não tem isso, você vai fazer por que cada coisa? Você vai acordar de manhã, vai trabalhar, você vai casar, você não vai casar, você vai ter filho, não vai ter filho? Como que você vai educar seu filho? Qual o parâmetro para isso? Propósito de vida, pilares. Pense nisso, converse sobre isso, debata sobre isso. É fundamental que você estruture isso muito bem. A sua família é um legado. Os seus filhos vão viver um legado que você está plantando. Quando você define um propósito, quando você estrutura isso, quando você vive dentro da sua casa, você tem algo maior. Você faz algo muito maior do que simplesmente viver a sua vida. Você está replicando algo bom. Seu filho, sua filha vão replicar isso. Imagina um mundo consciente, quando a pessoa entende, define pilares da vida, define seu propósito. Qual é a sua intenção? Deixar algo melhor nesse mundo? O que você quer fazer? Propósito de vida. Se você não tem um propósito, vou ser bem sincero, você está fazendo o que você faz hoje por quê? As decisões que você toma diariamente, por quê? No final do ano você vai fazer metas, para quê? Propósito. Qual é o seu propósito?
O que você tem de tão bom que outras pessoas possam ter também. Você tem de tão bom que você possa passar para outras pessoas. Propósito de vida. O que você quer deixar nessa jornada? Sabe, o seu propósito de vida, ele pode ou não também ter a ver com suas metas e objetivos. Objetivo, eu posso ter, o meu propósito de vida é um, mas eu posso ter várias metas que me levam a um objetivo, ou as minhas metas e meus objetivos estão alinhados com o meu propósito. Exemplo, eu quero passar o meu conhecimento, eu quero ser um palestrante. Esse é o meu propósito de vida. E o meu objetivo é me comunicar melhor. Então eu vou criar metas para que eu comunique melhor e transmita através disso o meu propósito de vida. Entenda, metas levam a um objetivo. E o seu objetivo, ele pode ou não ter esse impacto com o seu propósito, ele pode ter congruência com o seu propósito. Mas é importante, propósito de vida, valores, quais são suas crenças. E muitas das crenças que nós temos hoje, nós devemos nos libertar delas. É importante. Faça um curso, Wendel Carvalho, Rodrigo Cardoso, Pablo Marçal, você vai entender muito sobre crença. O Wendel Carvalho então é fantástico. Busque seu propósito de vida. E claro, ele pode mudar com o tempo. Você vai evoluindo. A mentalidade que você tem hoje, você não terá ela daqui a 5 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses. Você vai ser uma nova pessoa. E talvez o que faz sentido para você hoje eu não faço daqui a 6 meses. Mas avalie. Raul Seixas falava, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí? Viver 50 anos, 30 anos, 10 anos, 70 anos fazendo a mesma coisa não é viver. Há muito tempo eu passei dentro da igreja, anos dentro da igreja. E um dia a minha consciência, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a olhar todas as pessoas ao meu entorno, todas as pessoas, eu sou evangélico e tal, falava que era evangélico, aquela coisa toda. Eu fui na igreja, batizei na igreja. Mas aquilo ali, Deus me incomodou tanto, anos e anos na igreja, Deus me incomodando. Eu falei, pai, não é possível, eu que estou errado, me muda. Até o papai do céu falar, meu filho, o meu reinado é muito além do que isso aqui. Olha para o seu lado, olha para as pessoas. Deus me falou assim, de todas as pessoas que existem ao seu lado, que falam que são evangélicas, quais são referência para você? Em qual área alguma dessas pessoas são referência para você? E aquilo ali começou a me incomodar, começou a doer. Eu comecei a observar as pessoas, as atitudes que elas tinham em áreas das vidas delas, as atitudes delas. E para minha tristeza e decepção, eu não encontrei nenhuma pessoa que era exemplo para mim em alguma área. E aí Deus colocou para mim isso. Quais são os pilares da sua vida? Qual que é o seu propósito? Eu fiquei muito tempo na igreja frustrado. Muito tempo. Na época era para definir qual o seu dom. O pastor falava muito, qual o seu dom, qual dom você tem. Eu não olhava para mim, não via nada. Não via nada, não via dom nenhum. Porque o dom da igreja, até então era aquilo. O que eu era útil dentro da igreja? E a igreja somos nós. É fora, é o que você faz. Religião não se discute. Religião não se discute. Futebol, você não perde tempo com futebol. Política, sim, que ela afeta em tudo ao nosso entorno. Política é importante que nós saibamos, sim. Mas religião você não discute. Você vive. A sua vida é o maior exemplo de religião. Os seus atos, seus feitos, a sua transformação. Se você vive uma religião, independente de qualquer que ela seja, segue uma fé, e tem a mesma vida há anos, espera aí. Cadê o processo evolutivo? Alguma coisa está errada, não? Alguma coisa em você está errada, não? Quando eu falei sobre essa máquina aqui, o cérebro humano, o potencial que ele tem, e você tem na mesma vida, não dá, Não dá. Então, propósito de vida. Qual que é o seu propósito? O que você quer fazer com a sua vida que vai impactar outras pessoas?
O que você faria mesmo se não tivesse R$1 em contrapartida? Vou dar um exemplo. Imagina só o que eu estou fazendo aqui. Me comprometi, isso comigo mesmo, em fazer 360 lives por ano, 365, uma live por dia. Por quê? Porque eu quero transformar vidas, eu quero transbordar na vida de pessoas, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que faz sentido para mim, dentro daquilo que me transformou em 40 anos da minha vida. Eu quero replicar um pouquinho. Deus me incomodou muito com isso. Eu estou passando. Se fizer sentido para uma pessoa, está mais que suficiente. Então, não estou ganhando nada financeiramente, mas eu faço. Que é um propósito de vida que eu tenho. Você está entendendo o que é o propósito de vida? Você está bem com a sua vida, porque você escolheu aquele caminho, aquelas decisões. Você tomou aquelas decisões. E quando ela começa a ter congruência, cada decisão que você toma é embasado com um princípio, é maravilhoso, porque sua vida começa a ter congruência. Quando você tem um cônjuge também que conecta, que tem os mesmos valores, que tem a mesma visão, que quer direcionar a vida dele também no mesmo propósito que o seu, é maravilhoso. Quando o casal caminha juntos. A família é a base de tudo. A família, a base de uma sociedade. Então, fiquei na igreja muito tempo, olhei para o lado, não via ninguém que era referência, mas antes disso, tinha ido no curso do Wendel Carvalho, e ele falou justamente sobre isso, propósito. Se você não tem, defina um, que impacte na vida de pessoas. Então, tudo que eu fiz a partir de então foi algo que iria gerar uma transformação, seja nos negócios, seja nos relacionamentos que eu tinha. Eu comecei a entender que eu deveria falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, e não aquilo que faria ela feliz. Lembra que eu falei ontem? O nosso cérebro afasta a gente da dor e busca prazer. Então, muitas vezes a gente fica buscando pessoas que falam aquilo que nós queremos e nos afasta daquelas pessoas que falam o que nós precisamos. E esse é um erro enorme que nós temos. Então, depois que Deus me despertou, o Wendel Carvalho tinha falado essa questão do propósito, e Deus pediu para me levantar as pessoas que eram referência nas áreas que eu queria trabalhar. E aí Deus, quais são as áreas da sua vida? Eu falei, também não sei. Eu comecei a definir família como uma área importante, a fé, negócios, né, a fonte de renda, saúde física e mental, e por fim transbordo, quando você consegue transbordar na vida de outras pessoas. Mas aí eu olhei na vida das pessoas ao meu entorno. Quem que é referência para mim no ambiente familiar? Dentro daquilo que fazia sentido para mim. Quais as pessoas que eu tenho ao meu entorno que são referência daquilo que eu acredito? Não consegui levantar uma pessoa. Qual pessoa que tem um casamento que respeita a sua esposa ou vice-versa? Que engrandece? Quem? Não levantei uma. Qual pai, qual mãe que é referência na formação do filho? Qual pai que seria assim significativo você viver para aprender? Qual empresário? Estou falando dentro do meio evangélico, tá? Naquele momento específico. Hoje tem várias pessoas que eu modelei. Qual empresário aqui no meio que você tem, que você queria ter algo parecido? Que trata os colaboradores como você gostaria? E aí, filhão? Vem cá, dá um oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo Aqui, bem? aqui, meu filho amado. Aqui é minha bênção. Filho amado do pai. Né? Papai te ama, tá? Tudo bem. Lindo. Eu vou participar. Veio participar? Você quer falar alguma coisa com o pessoal? Quer mandar mensagem pra eles? Quer sentar no colo do papai? Não? Então tá. Até perdi um pouco o que eu tava falando. Ai, Deus do céu. Família é maravilhoso. Família é lindo, né? Mas enfim. Quais eram as pessoas que eu tinha em meu entorno? Qual empresário que eu admirava? Nenhum. Qual era a pessoa que tinha uma vida com a saúde física e mental que eu queria ser igual? Também nenhum. Qual pessoa que praticava o transbordo? Olhei nenhum. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, quem são essas pessoas que estão ao meu entorno que nenhuma delas são exemplo para mim em nada daquilo que eu acredito?
Tô falando que elas estão fazendo certo ou errado, não, tá, gente? Não tô julgando ninguém aqui, não. Eu tô falando dentro do que eu queria pra mim, dentro do que eu acreditava pra mim, dentro do que eu entendia que era necessário para mim. Essa jornada é minha. Eu não tô comparando a minha vida com ninguém e nem a de ninguém comigo. Cada um tem a sua vida e seja feliz, né? Quem sou eu pra julgar? Mas dentro do que eu servia pra mim, dentro do que eu acreditava, dentro do que eu queria, eu olhei o meu lado e eu não vi ninguém que eu queria fazer igual. Amigão, fecha aqui, pode brincar, mas fecha a porta aí, por favor. Te amo, tá? Ai, Deus. Quem eram as referências? Ninguém. Então, o que eu fiz? Falei, poxa, se eu não tenho ninguém como referência, e claro, a minha régua não é por baixo não, tá? Eu busco a minha régua, nivelar minha régua lá em cima. Sabe por quê? Eu acredito que o ser humano, isso é uma crença que eu tenho, tá? Uma crença que todo ser humano ele tem uma centelha divina aqui dentro, uma centelha divina dentro de cada um de nós. O que significa isso? Quem é nosso pai? Nosso pai é Deus. Então nós somos o quê? O que nós somos? Um filho de um cachorro é um cachorro, um filho de leão é um leão. E o ser humano é o que o ser humano? A obra-prima de Deus. Uma obra-prima. Tendo comportamentos ridículos, tomando decisões ridículas. Muitas das vezes porque não tem embasamento, não tem um propósito, não tem princípios. Então, eu vi isso e falei, poxa, não é possível. Eu fiquei muito frustrado, falei, poxa, nossa, ninguém com a vida da forma que eu gostaria de ter no meu meio. Eu vou afastar desse meio. Eu vou caminhar sozinho, que seja. E eu vou tentar de tudo para ser referência para mais pessoas. Um propósito que eu assumi, ser referência para mais pessoas. Como eu não vi referência ao meu entorno, eu falei, eu vou levantar essa bandeira. Eu vou ser referência, assumir isso como propósito de vida. Em cada decisão que eu tome, vou errar pra caramba, é normal, falho, sou ser humano, eu falho. Mas em toda decisão tem um embasamento. E não existe certo e errado, entenda isso. O Gabriel sabe disso hoje, 6 aninhos. Não existe certo e errado. Existe um resultado de algo que você fez. Eu tomei uma decisão, teve um resultado daquela decisão. Ela foi boa ou negativa? Foi ruim. Tá bom, então eu não sei o que eu faço. Eu sei o que eu não vou fazer mais. E simplesmente isso. Tá tudo bem. Quando eu entendo que na vida não há como errar, existe o aprendizado, a vida fica muito mais leve. E eu comecei a tentar. São mais de 10 anos buscando autoconhecimento. Mais de 10 anos buscando me conhecer melhor. Mais de 10 anos entrando nessa jornada do ser humano. E quanto mais eu tento entender o ser humano, mais leve fica a vida, mais fácil fica viver. Mais simples torna essa jornada. O ser humano é o mesmo, tem as mesmas necessidades. Todo mundo é carente, falo hoje. Nós somos crianças, só que maiores. Umas com pirraça até hoje. Muitas não entenderam ainda o seu propósito. Vivem, igual eu sempre falo com meu filho, a gente ligou o piloto automático. Né? Nós estamos no modo zumbi. Só vivendo a vida. Sem ter um pilar, sem ter uma direção. Modo zumbi. Acordo, faço o que eu faço, não estou nem aí para nenhum resultado. Volto, vejo a televisão, tomo banho, almoço, janto, tomo, durmo, volto. Vai replicando. Modo zumbi. E aí? Qual o legado você vai querer deixar nessa geração, na sua jornada? Todos nós vamos morrer. Essa jornada ninguém vai sair vivo dela. E você vai deixar o que de legado? O que? Qual vai ser o seu legado? Qual vai ser a referência positiva na vida do seu filho, da sua filha? Como você está fazendo para que esse mundo seja melhor? A mudança começa em você. Qual o seu propósito? Qual os seus pilares de vida? O que você faria sem nenhuma contrapartida financeira que vai impactar na vida de outras pessoas? Faça. Se uma pessoa por dia foi impactada com algo que eu falar, tá ótimo, para mim tá ótimo. Enquanto a gente tem liberdade de falar aqui o que a gente pensa, vamos falando. Não sei até quando, mas vamos falando. Sua família. Você é referência dentro da sua casa?
que muitas vezes, muitas pessoas são referências no negócio, como jogador de futebol, como artista, enfim, dentro da sua casa. Um dado muito importante que vocês têm que saber, aquele nível de consciência que eu falei. Você sabia que as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós ferimos? As pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós mais ferimos. Sabe por que isso? Porque você, com as pessoas que você ama e que te ama também, você não usa máscara. Aí é você mesmo, na sua essência. Por isso que você faz o que você faz com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. As pessoas mais próximas, você não usa máscara. E aí você mostra quem você realmente é. Shakespeare fala, né? Na nossa vida nós somos igual como se fosse um teatro. Nós temos vários atos, várias entradas e várias saídas. Se você não tem um propósito que estrutura toda a entrada e toda a saída, coitado, você vive um turbilhão de emoções. Quando você sai da sua casa, vai dirigir seu carro, você é um motorista. Quando você chega no trabalho, você pode ser empresário, dono do negócio, pode ser um prestador de serviço, um empregado. Quando você está com seu pai, com sua mãe, você é filho. Quando você está com seu filho, você é pai. Quando você está com a sua esposa, você é o marido. Quando você está com seu marido, você é a mulher. Quando você está com seu amigo, você é um amigo. Quando você vai torcer para o seu time, você é um torcedor. Você tem vários papéis na sua vida, mas você precisa ter uma coluna dorsal, um propósito que vai ligar tudo isso. E pilares, liga tudo isso, são os pilares. Propósito, pilares. Imagina uma avenida principal, Afonso Pena, e várias avenidas e ruas que cortam Afonso Pena. Propósito e os pilares da sua vida. Defina isso. Quais são suas crenças? Quais são seus valores? Eu vou falar isso o ano inteiro, pessoal. Isso vai ser a base de tudo que eu vou falar. O que vai estar na sua lápide? Seu legado de vida? Ah, era o quê? O que ele fez de diferente? O que você está fazendo diferente? Faça a diferença no seu meio. Não queira simplesmente, vou mudar o mundo, senão você não muda dentro da sua casa. Mude primeiro dentro da sua casa, depois dentro do seu ambiente profissional, e tente fazer isso cada vez com mais espaço. Como as pessoas que vivem do seu lado diriam exatamente quem você é? Aquelas pessoas que te conhecem mesmo. Porque quando você usa máscara dentro do ambiente profissional e se diz ser um ótimo profissional, um bom companheiro, será que aquelas pessoas que te conhecem dentro da sua casa falarem a mesma coisa? E aí? Isso é falta de congruência. Congruência. Você não tem um pilar, você não tem uma base estruturada, você não tem um propósito de vida. E você vai fazendo conforme, né? Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, onde que eu estou, vou seguindo ali. Eu, pra você ter ideia, com meus 16, 18 anos, vários amigos da adolescente, e a gente ia para barzinho, detestava cerveja, nunca gostei do sabor, do teor alcoólico do álcool, de nada. Mas, para fazer gracinha, para aparecer, para ser benquisto para com o outro, né, as amizades, bebia. E aquilo ali era, para mim era horrível, mas queria mostrar que eu fazia parte daquele bolinho, daquele meio. Passava mal, enfim, detestava, mas eu queria ser aceito. Graças a Deus, veio uma luz divina. Tem muita coisa que Papai do Céu fala direto comigo, eu entendi. Falei, peraí, eu estou fazendo algo que eu não gosto só para que alguém queira o Rogério por perto? O dia que eu entendi que primeiro é eu, Gabriel de 6 anos, sabe? 6 anos. São os valores que eu passo para o meu filho. Primeiro é quem, filho? Você. Depois, quem é a pessoa que mais te ama no mundo? Sua mãe. Tem ninguém que ama você mais do que sua mãe. Ele sabe isso. Depois é papai. Entenda isso. Entenda isso. Primeiro é você. Se você não se amar, se você não se respeitar, ninguém mais vai fazer isso. Primeiro é você, o amor próprio. Se você não se amar, se você não se valorizar, se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Entenda isso. Amor próprio. Então, quando eu entendi que eu não ia fazer mais aquilo, não ia beber mais para agradar outra pessoa, eu falei, se gostar de mim, se quiser minha companhia, ótimo. Se não, não tô nem aí. E simplesmente não bebi mais. E aí, quando eu comecei a me posicionar dentro daquilo que eu
acredito que eu fazia sentido para mim, as pessoas começaram a elogiar também. Não, Rogério, eu queria tanto ser igual a você. Eu queria tanto não fazer isso. Visto com isso, visto com aquilo, você tem um propósito ali, nada te muda. Entrar no barzinho, você fala que não quer e tá tudo bem. E aí eu comecei a entender que era necessário pessoas se levantarem com um propósito, com autoafirmação. Pessoas que de fato poderiam criar algo bom naquele meio. E eu vi várias pessoas falando, pô, depois que você falou aquilo, eu também não faço mais não. Já não faço isso mais. Então precisava de alguém. E na minha vida, eu comecei a tomar frentes. Comecei a me posicionar. E muitas coisas. Falei, poxa, eu vou fazer isso aqui. Se Deus está me usando, se for um chamado de Deus, eu vou seguir. Porque essa vitória não é minha. É dele, é para ele. Eu só sou um meio. Eu sou um meio. Eu só quero ser usado. E aí, você tem que entender o seguinte. Nada pode te abalar. Nada. Nada te abala. Desde que você entenda quem foi que te chamou para a batalha. Deus te chama, te levanta. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se posicionar. A Bíblia fala, né? Se for escolher um lado, seja morno ou seja frio. Não fique em cima do muro, não. Se posicione. O que faz sentido para a sua vida? Defina o seu propósito. Pilares de vida. Tome decisões com base nisso. Pilares. Meus pilares. Reforço. Família, fé, saúde física e mental, negócios, fonte de renda, transbordo. Esses são meus pilares de vida. O meu propósito é transformar vidas. Eu acredito, a minha crença, o ser humano está aqui para evoluir e ajudar. Quanto mais você evolui, mais você ajuda. Quanto mais você ajuda, mais você evolui. A transformação, esse é meu pilar. E aí dentro do que eu trato com a família é a transformação. Gabriel sabe que a minha missão como pai é fazer dele um ser humano melhor do que eu. Transformando ele num ser humano melhor. É uma nova família. Gabriel vai conduzir. Vai ser líder. É isso que eu estou trabalhando para o Gabriel. E é isso que nós deveríamos fazer para os nossos filhos. Potencializá-los. Relacionamento com a minha esposa, eu tenho que mostrar para o Gabriel como trata uma mulher. Como eu trato a mãe dele, com amor, carinho, respeito. Valorização. Ele tem que entender isso dentro de casa. Argumentar. Quais são os pilares básicos? Respeito e obediência. Gabriel sabe. Regra número 1, respeito e obediência. Regra número 2, curtir a vida. São essas regras que tem aqui em casa? Não tem regra não. Só isso. Respeito e obediência. E terceiro, curtir a vida. Amor. Amor não é falado. O amor é ação. O Gabriel sabe. Ah, te amo, mas não te obedeço, não te respeito. Que amor é esse? São valores que eu passo pro meu filho, pra minha esposa. Se você não tiver um propósito e pilares congruentes com o seu propósito e que isso embaseia as suas decisões diariamente, você está fazendo o quê? Por que você está fazendo o que você faz hoje? Defina isso, entenda isso. Sua vida vai ser muito melhor, muito mais leve. O que você está disposto para mudar? Mudar hoje. O que vai gerar dor? Dor, entenda. Quanto mais atrito, conflito você tiver, mais potencial você terá. Quanto mais você entrar de frente num conflito, num atrito, melhor você vai sair. Tem gente que foge de atrito, foge de conflito, porque tem medo daquilo. Você está fugindo da dor. Busque evoluir. Busque. Eu não sabia conversar. Eu não sabia discutir. Eu não sabia dialogar. Tudo isso me incomodava. Quando alguém falava mais alguma coisa, já ficava nervoso. Aí até a prática. Fui entendendo. Poxa, eu tenho que melhorar meu discurso. O que não foi legal? Não estava preocupado. Eu entendia que eu estava num processo evolutivo. E aí você vai argumentando, perguntando, entendendo. Depois, o que eu aprendi? O que eu errei? Por que eu gritei? Qual foi a atitude? Por que eu tive essa atitude? Comportamento. Só fui me conhecendo.
Já teve uma live que eu falei sobre isso. Conhecer suas emoções. Fui buscar entender sua inteligência emocional. O que você está disposto a mudar na sua vida? Para que você tenha uma vida que de fato vai deixar um legado. Todos nós vamos morrer. E aí, quando você morrer? Quem viveu perto de você vai falar o quê? Qual a diferença que você vai fazer nesse mundo? Em muitos dos casos, o mundo vai ser até melhor. Qual o seu legado? Qual o seu propósito? Poxa, eu vejo aí, de vez em quando na internet, senhor de 80 anos forma em curso de Direito. E a gente está aí 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, achando que não tem nada mais a contribuir. E aí? Te amo. Você é exemplo para o seu filho? Para sua filha? Você é exemplo para alguma pessoa? Você tem tanta coisa boa, mas o medo, a religião, os traumas dos seus pais, da sua mãe, dos seus pais, que você absorveu, está na hora de libertar tudo isso. Você nasceu para brilhar. Crenças. Quais são as crenças que você tem? Tudo que você faz é por causa das suas crenças. Então, hoje o tema é sobre propósito. Propósito alinhado com princípios. Princípios alinhados com valores, com crenças. E tudo isso reflete nas suas atitudes. Vou abrir aqui para vocês. Teve uma época, teve um amigo meu, André. Nós morávamos no mesmo prédio. O André é fanático com o Atlético. Acho que o Atlético estava na segunda divisão. Sei lá, isso é 2008. Eu torço pro Cruzeiro, mas eu não ligo para futebol não. Mas enfim. O André queria muito no Mineirão. Era Atlético e Vitória. O André queria porque queria no Mineirão. E a Fernanda, a esposa do André, não queria deixar ele. O André falou, Fernanda, deixa eu ir, porque o Rogério vai comigo. Ela era muito ciumenta. O Rogério vai comigo. Eu falei, não, se o Rogério vai, tudo bem, você pode ir. E ele não me falou, eu não sabia disso. Aí ele chegou, Rogério, precisa de você. Tô com 2 ingressos, eu quero no Mineirão. Preciso que você vá. Eu falei, puxa vida. Mineirão. Atlético. Eu já não gosto nem de jogo do Cruzeiro, vou no jogo do Atlético. Mas entenda o poder que você tem de fazer o bem para o próximo. Eu simplesmente abri mão de mim mesmo. Falei, poxa, não é por mim, vou por você. Fui. E foi um momento maravilhoso. Eu via a felicidade no olhar do André, de por estar ali. Eu pude, de alguma forma, ser bênção na vida dele. Sem contrapartida, sem nada. Eu só queria ver ele feliz. Se eu podia fazer o bem, por que não? Então, quando você define o seu propósito, os seus pilares, de valores que você tem, a sua vida fica muito melhor. Antes aquele que dá do que aquele que recebe. E você tem tanto para dar, mas não entendeu ainda. Você pode fazer o dia de uma pessoa melhor? Quais são seus valores, seus princípios, seu propósito? Defina isso. Defina isso na sua vida. O que você está disposto a mudar para ter uma vida melhor? O que você está disposto a mudar? Entenda, é necessário mudança de comportamento para que você tenha uma vida diferente. Se você não fizer nada diferente do que você está fazendo, você vai ter a mesma vida que sempre teve. E você está feliz? A grande maioria das pessoas não estão felizes com a vida que tem, mas não tem coragem de mudar, porque mudança dói. E você está fugindo da dor, sendo que é a dor que vai te impulsionar a ser uma pessoa melhor. Qual o preço que você vai pagar? Nada vai cair do céu. Nada vai ser de graça. Para mim chegar onde eu cheguei até hoje, eu fiz muita coisa que eu sei que eu precisava fazer. Porque se eu fizesse o que eu queria fazer, gente, entenda, eu estava no ventre da minha mãe até hoje. Lá era quentinho, gostoso, confortável, tinha comida. Estava no ventre da minha mãe até hoje. Depois que você sai do ventre da sua mãe, é só sofrimento e dor. Mas quando você entende a dominar isso e pegar esse sentimento de dor e potencializar na sua vida, você começa a ter uma vida épica. Tudo que você teve, que gerou dor em você, você pode ter certeza que aquilo era algo que te fez crescer ou que você deveria trabalhar para te potencializar.
Deus está te ensinando todo o tempo, o universo está te ensinando todo o tempo. São as dificuldades que você tem, os desafios da sua vida que vão te fazer ser uma pessoa melhor, que vão te fazer ir para o próximo nível. E você fugindo, e você com medo. Abra sua boca, fale, se posicione, defina pilares da sua vida, defina seu propósito e siga com base nele. Propósito, pilares, ações, pensamento, verbalização, atitude. Pessoal, vocês nasceram, nós nascemos para brilhar. Todos nós temos uma centelha divina. Podemos transformar a vida do outro, mas primeiro a nossa. E aí? Vai ficar brincando de viver? Viva a sua vida. Aproveite cada momento. Curta a sua vida. Desfrute da sua vida. Você acha que eu estou preocupado se hoje é domingo, se amanhã é segunda? Se o Natal foi um dia para trás, se o Ano Novo foi um dia para trás, o Carnaval? Para mim todo dia é o mesmo dia. O sol nasce todo dia. Meu coração bate todo dia. Meus órgãos funcionam todo dia. A lua vem todo dia. O dia é o mesmo. Ah, ano que vem, semana que vem. Hoje vou fazer diferença. E aí? Até quando você vai se enganar? Se você não definir um propósito de vida, se você não definir pilares, se você não tiver crenças que de fato te ajudam a ser melhor, se você não tiver valores que impactam a vida de pessoas, você está vivendo por quê? Você está fazendo o quê? Você nasceu para brilhar. Até quando você vai aceitar ser coadjuvante? Até quando? Sem propósito, sem valores, sem princípios, você vai ser um eterno coadjuvante na vida de outras pessoas. Você não vai ter felicidade nem na sua... Você não vai ser feliz com o que você faz. Até quando você vai se enganar? Até quando? Propósito. Live de hoje sobre propósito. Princípios, valores, crenças. Espero ter ajudado. Todo domingo, a live aqui, até passou um pouquinho hoje, 7 às 7h30. Segunda, 7 às 7h30 da noite, né? Segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã. Na quinta é às 20 horas, tá? Sempre com um convidado especial. Espero que faça sentido para você. Daqui a pouquinho essa live vai estar no meu perfil. Vai lá, comente. O que fez sentido para você? Qual foi a sacada aqui que de fato você vai aplicar no seu dia a dia? Que não adianta nada também você ouvir e não aplicar. Prática, ação. Faça. Tá? Por que eu cheguei até aqui? Fazendo, corrigindo, fazendo. Faça mais. Doe, se entregue, dedique. Se doe 100%. 100%. Não economize. Para de querer economizar tempo, não existe isso não. Para de entregar mais ou menos. Dê o seu melhor em tudo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é uma lei universal do universo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Conecte com pessoas, mude sua mente, busque pessoas que te falam aquilo que você precisa ouvir, aquilo que dói e machuca, mas que você sabe que é necessário. E mude. Seja a ovelha negra da família. Fale aquilo que de fato impacta na vida de pessoas. Pare de falar aquilo que todo mundo quer ouvir. Tenha o seu cartão de visita. Quem é você? É mais um? Vai continuar aceitando ser só mais um? Quem é você? Ative o seu potencial, ative o seu propósito, ative os seus pilares. Viva conforme isso. Tenha a sua identidade. Pare de ser mais um, querer agradar todo mundo. Pare de preocupar com o que vão pensar de mim. De qualquer maneira vão pensar de você. Você se fazendo bem ou não, vão pensar de você, vão te julgar, vão te criticar. Então, foda-se. Faça. Quando você começar a gerar resultado, aí você fala. Aí o pessoal vai ver. E aí depois vão começar a te copiar. E depois vão querer ser igual a você. Entenda. Tem pessoas que estão do seu lado, que falam que querem seu bem. Porra nenhuma, não querem nada. Cuidado com essas pessoas. Se afaste de pessoas que falam de outras pessoas. Se o seu ciclo tiver pessoas que todo momento só falam de outra pessoa, se afaste, fique sozinho. Mas não perca a sua energia com pessoas que focam em falar de outras pessoas. Pelo amor de Deus.
Não perca seu tempo com essas pessoas. Pessoas que não agregam em nada, que só depreciam o outro. Pessoas que só falam coisa negativa, que te usam para fazer gracinha, para que outros riem de você. Até quando você vai aceitar isso na sua vida? Se posicione, não aceite qualquer coisa. Se você continuar aceitando tudo que é... Se a pessoa faz alguma coisa com você e você aceita, entenda isso. Se a pessoa faz uma gracinha com você, te trata mal, e você simplesmente aceita, você está ensinando a ela e as outras pessoas que presenciaram aquilo como devem te tratar. Se uma pessoa debocha de você e você e tá tudo bem, você está simplesmente ensinando como o outro deve te tratar. Se posiciona. Não gostou? Se posiciona. Se você não tiver amor próprio, ninguém mais terá. Mas se você não tem um propósito, se não tem pilares fundamentais, se você não tem valores, se você não tem crença, você vai aceitar tudo. O que você não quer mais para sua vida nesse ano? O que você vai dar um basta em 2023? Se você já começar a eliminar aquilo que você não quer, já é maravilhoso. Muitos anos eu não sabia o que eu queria da minha vida, não. Eu sabia exatamente o que eu não queria. Eu sabia quais pessoas que eu não queria perto de mim. E aí? E você continua aceitando qualquer coisa. Defina seu propósito. Você é filho de Deus. Você tem algo lindo dentro de você. Você tem um cérebro que é o maior computador do planeta Terra. 100 trilhões de conexões que tem nosso cérebro. 100 bilhões de neurônios. As conexões processam informação todo o tempo. 100 trilhões de conexões sendo processadas dentro da sua mente, dentro do seu crânio. E você aí, tendo essa vida que você tem. Tendo essa rede de relacionamentos fracassados que você tem. Simplesmente fazendo tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo domingo na mesma igreja. Pelo amor de Deus. Imagina se toda igreja fosse igual uma faculdade. Você começa sem saber nada, você vai evoluindo, vai sendo transformado, daqui a pouco você está transbordando, você abriu o seu negócio e está ministrando, igual advocacia. Imagina a advocacia, você entrou na faculdade, não sabia nada, você saiu de lá, bacharel em direito, você abriu um escritório, você está trabalhando causas X, na área, na esfera X, não importa qual seja. Imagina se as igrejas fossem também. Você está ali 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você está abrindo uma célula na sua casa, você está impactando a vida de pessoas, você está potencializando outras pessoas. E aí, imagina se fosse assim, mas não, tá, pessoas há 20, 30 anos dentro da igreja que não faz nada de bom pro próximo, mas com aquela falsa sensação de que a minha responsabilidade é ir na igreja. Não é, mentira, você está fracassado, você está errado. A religião está fazendo que você seja um fraco. O que você faz? Não importa o que você absorve dentro da igreja, entenda isso. Da mesma forma que não importa o que você absorve dentro da faculdade, o que importa é o que você faz fora. O que você aprendeu na faculdade que vai te ajudar a fazer algo diferente lá fora? O que você absorveu dentro da igreja? Seja ela qualquer que for essa igreja, tá? Independente da religião. Dependente. O que você absorveu ali que você está aplicando lá fora? O que as pessoas falam assim, poxa vida, eu quero ser igual a essa pessoa. O que essa pessoa tem? Deixa eu te falar aqui. Deus foi nasceu ali, povo de Israel. Beleza. Para quê? Para que aquele povo fosse um povo escolhido. Para quem visse aquele povo de fora fosse falar assim, eu quero ser igual a esse povo. Porque Deus escolheu um povo para isso, para ser exemplo. E aí hoje eu pego quem na sua rede de relacionamentos, seja dentro de igreja, seja dentro de qualquer área. Qual área que você pega uma pessoa hoje que é referência para você? Dentro do seu ciclo de relacionamento. Quem é um pai que você queria ter, uma mãe que você queria ser, uma mãe que você queria ser? Quem dá educação para o seu filho igual você queria ter? Quem tem um propósito de vida igual você gostaria de ter? Quem tem metas igual você gostaria de ter? Casal tem que comemorar metas de vida, meta. Você comemora meta com a sua esposa? Você conversa sobre metas de vida com ela? Não, né? Pois é, começa a trabalhar. Casal tem que ter metas. Tem que conquistar, trabalhar junto. Casal, unidade, propósito. Quem dentro do seu relacionamento tem um emprego que você gostaria de ter? Quem tem um negócio que você gostaria de ter? Quem tem um físico que você gostaria de ter? Quem tem inteligência emocional que você gostaria de ter? Quem transborda na vida de outras pessoas? Quem? Busque essas pessoas, elimine as outras. Modele as pessoas que você gostaria de ser igual. Converse com essas pessoas como elas chegaram lá. Entenda, todo mundo que está no nível acima de você vai querer te impulsionar.
Todo mundo que está abaixo de você vai querer te jogar para baixo. É isso aí. Todo mundo quer nivelar o outro. Quem está abaixo de você vai querer te puxar para baixo. Quem está aqui, a diferença é o seguinte. Ele vai tentar te trazer para cima. Se você não quiser, ele não vai preocupar não. Ele vai continuar na vida dele. E quem está aqui vai te fazer a todo custo que você desça. Você está aqui, a pessoa está aqui. Ela vai querer te trazer para ela. E vai continuar tentando. Tenta sair de um... Você tem uma rede de relacionamentos que a pessoa... Gente, bebida, tá. Tenta sair dessa rede de relacionamento. Você não consegue. A força para você voltar é toda hora enorme. A pessoa parece que não respeita. Quem está abaixo parece que não respeita o outro. Não respeita a decisão do outro. Não respeita a vontade do outro. Não entende que o outro tem um propósito diferente. Quem está acima, não. Ele quer te ajudar. Se você quiser ir, o problema é seu. Você vai. Se você não quiser pagar o preço, ele não vai te importunar, não. Entenda, a pessoa que está no nível acima, ela não te importuna. A que está no nível abaixo vai te atrapalhar demais. Vai te importunar demais. Selecione a dedo quem está ao seu redor. Mina energia. Quando eu comecei a entender isso, quando eu eliminei algumas pessoas da minha vida, puxa vida, minha vida foi para outro patamar. Energia negativa. Não é por maldade não, gente. Ninguém faz o mal por mal. Eu tenho essa premissa comigo. Ninguém faz o mal por simplesmente... Ninguém acorda querendo fazer o mal. A pessoa, ela externa aquilo que ela tem. Cada um dá aquilo que ele tem. Cada um dá o que tem. Entenda isso. Mas se a pessoa só tem lixo para dar, e você vai ficar aceitando o lixo do outro? A grande maioria de família só tem lixo para dar. E está querendo com que cada um se nivele daquele jeito. Você tem que ser ovelha negra da sua família. Você tem que ser o diferente, que vai impulsionar os demais. Você tem que ser a pessoa que aí todo mundo fala assim, poxa, eu gostaria de ter a coragem daquela pessoa. Eu gostaria de falar igual ela falou. Eu gostaria de ter o emprego que ela tem. Eu gostaria de ter os sonhos que ela tem. Você tem que ser o exemplo. Se você não for exemplo, você está na sua jornada aqui para quê? Deus te chamou para ser luz e sal da terra. E você se incomoda em ficar na sombra de várias outras pessoas. Que vergonha. Que vergonha. Nossa, meu Deus do céu. Papai do céu olhando para você e falando assim, filho meu, que vergonha que eu tenho de você. Filho meu, eu te dei tudo para ter uma vida melhor. Te dei entendimento, te dei maturidade, te dei sabedoria. E você se sujeita a isso. Se fizer sentido para você, aplique. Se não tiver sentido, esquece o que eu estou te falando. Isso é o que eu vivo, é da forma que eu acredito, é da forma que eu aplico na minha vida, é da forma que eu trato as pessoas que estão ao meu entorno. Se fizer sentido para você, use na sua vida. Se não, esqueça. Tá? Se você quiser ser diferente, você vai ter que fazer coisa diferente. Você vai ter que ter uma rede de relacionamento diferente. Você vai ter que ter pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir. Você vai ter que ter um propósito de vida muito bem alinhado com seus princípios, com as suas ações. Seja diferente. Pare de querer agradar todo mundo. Pare de preocupar o que o outro vai pensar. O outro vai te julgar sim. E vai te julgar sempre que você fizer qualquer coisa diferente do que ele acredita. Hoje, olha essa sociedade. Uma decadência total. Por que eu falo que é decadência? Porque quando eu falo algo que não serve para o outro, se não é algo que o outro quer ouvir, se eu abro, por exemplo, a minha opinião sobre X coisas, mas é contrária ao outro, eu não servo para o outro, não sirvo. Por quê? Porque eu não tenho os mesmos ideais que eles. Cadê o respeito com a opinião alheia? Cadê a empatia? Enquanto eu estiver te servindo, atendendo, fazendo o que você quiser, se você pisar em mim, eu vou te atender perfeitamente. O dia que eu não deixar você pisar mais, que o problema é meu corpo, falou, mas peraí, quem comanda a minha vida sou eu. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você já não serve mais, você já está sendo diferente. Uma pessoa diferente. Não mudou, claro que mudou. Acho que eu vivi a vida inteira sendo a mesma pessoa. Pelo amor de Deus. A Rogério mudou. E todo dia eu tenho que mudar, isso é minha obrigação. Qual que é o meu maior medo? Ser diferente. Amanhã, ser o mesmo amanhã. Meu maior medo é que amanhã eu seja o mesmo. Eu tenho como obrigação cada dia ser diferente.
Comportamento diferente, postura diferente, meus princípios e valores, propósitos muito bem alinhados. Mas eu tenho que fazer diferença. Você viveu uma vida sendo a mesma pessoa? Meu Deus, que tristeza, que vida é essa? Que vida é essa? 30, 40 anos de vida, a mesma pessoa? Poxa vida, todo dia que alguém me vê e fala, olha, você tá diferente. E é isso aí que eu quero. Não mudou, mudei sim. Se você não mudou, pelo amor de Deus, o que você fez da sua vida? O tempo passa. O tempo passa. 40 anos de vida, o tempo passa. Gabriel nasceu, parece que foi ontem, já está com 6 anos. E aí? Você vai olhar para trás e vai ficar só remorso dessa vida fracassada que você teve, aceitando qualquer coisa, o lixo da outra pessoa sobre você, e rindo ainda. Porque medo de desagradar. Medo de desagradar meu pai, minha mãe, meu irmão, medo de desagradar meu marido, e vai aceitando o lixo do outro. É isso aí que você quer? Pelo amor de Deus, o dia que eu entendi que eu sou responsável pelas minhas ações, eu, simplesmente eu, pelo sucesso ou pelo fracasso, eu sou o responsável, eu parei de colocar a culpa. Parei de colocar a culpa. Não dava culpa de desculpa demais, culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Eu falei, aqui, eu sou responsável. Somente você. Quando eu entendi isso, minha vida foi para um outro patamar. Eu sou responsável. Deus quer o melhor. Se Deus tivesse governando a sua vida, você estaria com a vida que você tem hoje? Não. Para de falar, Deus quis assim. A decisão que você tomou, você chegou nesse onde você está hoje. As decisões, tá? As suas decisões te levaram onde você está hoje. Pronto. Deus queria o melhor. Deus quer o melhor. Eu fico vendo ele lá de cima e falo, meu filho, queria tanto. Só porque você que é pai, que é mãe, quando seu filho faz uma coisa, o que você fala? Você acha que Deus vai falar diferente? Pô, filho, que decepção, você podia ter feito diferente, papai faz diferente. Quando o Gabriel fala uma coisa, eu falo, filho, papai faz isso? Não. Então o que você está fazendo? Papai já falou isso? Não. Eu sou a referência para ele. E Deus é a minha, deveria ser a sua. Como que você quer conduzir sua vida? Tem um propósito, pilares, embasamento. 2023 está começando. Você tem tudo para ter um ano épico. Mas se você não mudar, você vai ter todos os resultados que você teve em 2022. Se você quer ter o mesmo resultado, parabéns. Continue igual você está fazendo, que você vai ter a mesma coisa. Como que você prevê o futuro analisando o passado? E o que você fez nos últimos 6 meses? Você está fazendo alguma coisa diferente do que você fez nos últimos 6 meses? Sim. Então seu futuro pode ser diferente. Não fiz nada, não estou fazendo nada diferente. Pode ter certeza que seus próximos 6 meses vai ser o reflexo dos últimos 6 meses. É isso que você quer da sua vida? Na empresa, o pessoal fala, já vai todo dia tem uma coisa diferente. Constantemente eu estou mudando a rota. Constantemente eu estou mudando a rota. Tirando o pessoal da zona de conforto. E você tendo a mesma vida, gerando o mesmo resultado. Tendo o mesmo fracasso. Que no final você sabe o quanto você é infeliz. O quanto você poderia ter uma vida melhor. Mas você não faz nada de diferente. E a sua vida é o que você tem hoje. Pelos seus resultados. Pela sua aceitação. Por você aceitar o medíocre. Um relacionamento medíocre. Relacionamentos com amigos medíocre. Um trabalho medíocre. Você aceita. É por isso que você tem o que você tem. Mude. É muito fácil. Muda. Toma vergonha na sua cara e muda. Eu quero diferente. Eu tenho que fazer diferente. Eu quero uma vida melhor. Eu tenho planos para 2024. Eu estou aplicando ele hoje. Apliquei ele ontem. Para 2024. 2025. E você? Está pensando em quê? Ninguém vai mudar a sua vida se não for você, não. Pelo amor de Deus, entenda. Propósito. Qual que é o seu propósito? Quais são seus valores, seus pilares de vida? Anota, busca se conhecer. Hoje tem tudo fácil na internet. Pelo amor de Deus, para de dar desculpa. Você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser. Tudo. YouTube tem tudo, internet tem tudo. E você tem essa vidinha aí de merda que você tem. Sabe por quê? Porque eu tinha. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu aceitava isso até eu entender que primeiro sou eu. E quando eu mudo, tudo muda. Quando eu me posiciono, tudo muda. Quando eu ensino o outro como ele deve me tratar, tudo muda. Você acha que seu filho, se você não se posicionar para ele, ele vai te tratar como o quê? Como lixo. Não vai te respeitar, vai bater na sua cara. Você não vai ser
Pai só pai e mãe só porque criou, está na certidão de nascimento. Mas com respeito como pai, como mãe, a grande maioria de filhos não tem. Porque o pai não é reflexo, a mãe não é reflexo, não é exemplo para ele. E aí, como eu errou assim desde do berço. Porque você não se posicionou como pai, como mãe. E aí, você tem um filho que você tem. Ah, meu filho é um demônio. Ah, quem que é o pai? É o próprio Satanás, né? O seu filho é seu exemplo. O seu filho é seu exemplo. Você conhece a árvore pela fruta, né? E aí, o que você está frutificando para que seu filho seja exemplo? Para que seu filho seja alguém melhor do que você? Quais são seus propósitos, seu embasamento na criação do seu filho? No ambiente de profissional, quem é você lá dentro? Quais são os frutos seus lá dentro? Relacionamento com a sua esposa, o que você está plantando? Relacionamento com os seus amigos, quem é você? Ative o seu potencial, ative o seu DNA, ative o seu propósito, seus princípios, seus valores. 2023 está aí. Você sabe tudo o que você precisa fazer. Tudo. Agora vai lá e faz. Tenha uma vida épica. Depende de você. Bem, pessoal, se fez sentido, ótimo. Aplica, viva, compartilhe, converse, me busque aqui, manda pergunta. Se não fez sentido, tudo bem. Segue a sua vida, tá tudo bem. Amanhã é outro dia. A gente vai continuar fazendo o que eu acredito aqui e você vai continuar fazendo o que você acredita aí. Cada um tem a vida que tem. Cada um escolhe o que ele quer da vida. Todo dia esse ano, uma live. 365 lives no ano. O que faz sentido para mim. Eu não tenho a palavra final. Eu não estou falando que eu estou certo. Eu estou falando que eu vivo, da forma que eu vivo. Aquilo que eu acredito. Se você tiver um pouquinho de empatia com o que faz sentido comigo, tiver conexões, tiver os meus valores, ótimo. Se não, vida que segue. Então, daqui a pouquinho, vai lá. Anota tudo, vá nos comentários, fala se essa live ajudou, se impactou, você concorda, se não concorda, vamos lá, que não estou preocupando em estar certo, eu quero a gente evoluir, quero que a gente evolua. Discorda de mim, mostra os pontos de voz, não concordo com disso, eu mudo de opinião, desde que você me dê uma boa razão para isso, me ajude a ser melhor também, vai lá, compartilha, comenta, me critica, mas com embasamento, com suas ideias, né? com todo respeito, vai lá. Comenta. Beijo no coração. Amanhã, 6h30 da manhã. Tá? Segunda, terça, quarta e sexta, 6h30 da manhã aqui. Quinta-feira, 8 horas da noite. Sábado, domingo, às 7. Beijo no coração. Aguardo vocês. Até.